Como é que foi parar na UERJ? Então, o que acontece? Eu dei aula na UEMP em 2003 e 2004, e o comecinho de 2005 eu passei no concurso de professor pedagogo do Estado. Aí, entre o concurso e o colaborador, né, a segurança, né, aí eu tive que abrir mão da UEMP. Né, o meu contrato iria até junho, alguma coisa assim, mas eu pedi antes, né, porque eu fui assumir, né, e aí eu tive que deixar a UEMP. Mas o que acontece? A UEMP estava reformulando o curso de pedagogia também, né, então aí eu fui para o privado. Aí eu falei, eu vou criar meu curso de pedagogia. Porque eu já tinha mandado um projeto aqui, na reforma curricular, eu fiz uma proposta para o UEMP. Só que naquele momento a minha proposta não dava, porque a lei estava ainda em construção, e eu entendi que se o curso de pedagogia iria formar o professor da educação infantil dos anos iniciais, ele teria que ter as disciplinas do magistério, as metodologias das disciplinas, porque era um novo momento, né? Só que aquilo não foi muito bem visto naquele momento, porque a lei ainda estava em construção. Só que o projeto eu guardei, a minha proposta, né, que eu tinha feito, né, porque pediram para fazer, eu era colaborador, eu falei, bom, podem de repente não aceitar, mas né, o projeto, até porque o pessoal é mais experiente, né, tem um conhecimento maior, mas eu vou propor, né, vamos lá. E foi tão importante eu fazer aquela proposta, que daquela proposta eu desenvolvi o projeto de pedagogia do curso da faculdade particular, né, porque aí eu fui, como eu sou só trabalhador e não tinha o capital, então eu precisava do capital. E aí existia um grupo que estava montando uma faculdade particular. Naquela época não existia a tradição da faculdade particular. A faculdade particular, ela começou o neoliberalismo da educação, o mercado assumir. Na década de 90 começou essas ideias, o Fernando Henrique começou, aí depois o governo Lula abriu mais ainda para o mercado da educação, né? E aí, então, assim, materialmente era esse o caminho, né? Não pode ser uma visão ingênua, né? Apesar de eu ser ingênuo, eu acredito que era esse mesmo caminho. Você ia montar alguma coisa, você tinha que ter o capital. Então eu não ia montar uma faculdade. Mas quando esse grupo começa a dialogar comigo, e aí eu me comprometo, né, de fazer o curso, receber o MEC, e fui estudar a legislação do ensino superior, como que era esse processo, né, tudo, e sem muitas certezas, né, porque na vida a gente tem sempre uma curva na estrada, né? Você está olhando, mas não dá para ver. Vamos tentar, vamos caminhar. Uma hora a gente vê um pouco mais, né? E aí aquele início, né, de projeto daqui eu fui desenvolvendo lá. Só que a gente estava numa crise muito grande da pedagogia ao normal superior. E a Dom Bosco já tinha uma proposta de normal superior, mas eu nunca acreditei que o normal superior iria pegar os anos iniciais da educação infantil, porque a pedagogia já fazia isso, porque ela exigia o magistério de ensino médio antes, né? Então eu ficava pensando, não vai vencer, porque eu estava vendo o processo ali. Aí eu cheguei com uma proposta de pedagogia. De normal superior já existia uma. Aí eu falei, não acho, eu acho que a pedagogia inteira já é um curso que já tem uma tradição, desde 1939 e tal, um histórico maior. E realmente foi o que aconteceu, a pedagogia triunfou, né, nesse sentido, claro. E aí eu levo, a pergunta é da UERJ, mas você vê, né, a gente tem um contexto, né. Bom, em suma, eu
fui coordenador geral da faculdade particular, só que depois a minha análise caminhava por uma ideia mais científica, então eu teria que ter uma área. Eu falei, não, a minha área é pedagogia. E a outra função era muito administrativa. E aí aquilo já não me seduzia, você entendeu mais? E eu falei, não, eu quero ficar na pedagogia. A pedagogia vai ser minha mira agora.